E é isso aí, estamos ao vivo. Estamos ao vivo para mais uma live do Projeto 818. Hoje, segunda-feira, começando mais uma live do Projeto 818, esperando só alguns segundos para que a gente vá avisando todo mundo que vai entrando por aí. Bom dia, Fabinia. Bom dia, Clauderes. Bom dia, Renata. Bom dia. Aguardando as pessoas irem entrando aí. Em alguns instantes a gente já começa a live de hoje do Projeto 818. Rosana, Vivian, sejam bem-vindas. Samuel, Samuca, seja bem-vindo, Samuca. Quem já está por aí já vai mandando uma mensagem. Hoje, Marcos, seja bem-vindo. Walterson, seja bem-vindo. Ricardo, seja bem-vindo. Lina. Hoje uma live muito legal. Renan, seja bem-vindo, Renan. Uma live muito legal, onde eu vou explicar um pouquinho mais para vocês de que forma a nossa mente funciona e principalmente como funciona o processo de hipnoterapia, tá? Como que funciona o processo de hipnoterapia em si, né? Muitas pessoas têm dúvidas de como esse processo funciona, qual a melhor forma de entendê-lo, né? E se ele é para mim, né? Se ele funciona para mim, enfim. Então, se tem alguém aí que você conhece que precisa saber, entender mais como funciona o processo de hipnoterapia, algum conhecido seu, compartilha com essa pessoa para que ela também possa entender mais sobre como a mente dela funciona. Elisa, seja bem-vinda. Guardando só um segundo, a gente já começa. Muito bom. Muito bom, é isso. Vamos começando hoje a live 8 do Projeto 818, às 8h18 da manhã. Cada vez mais com conteúdos para vocês entenderem como a sua mente funciona, de que forma que a hipnose e a hipnoterapia é capaz de transformar a nossa vida. Viviane, seja bem-vinda. Gerson, seja bem-vindo. Bom, basicamente, como vocês talvez já saibam, a hipnose é o estado natural da nossa mente. A gente acessa ela todos os dias. Quando a gente está dormindo, quando a gente está assistindo um filme, uma novela, uma série, enfim. Quando a gente está tomando banho. A gente vive em estado de hipnose. Toda vez que a gente está mais concentrado, focado em um ponto específico, a gente está em transe e nem se dá conta disso muitas vezes. E o que a gente faz com esse estado, que é um estado natural da nossa mente, nada mais é do que acessá-lo, né? Do que induzir esse estado para que a gente possa acessar lá na nossa mente memórias que estão armazenadas e a partir dali ressignificar aquilo que nos incomoda tanto. E basicamente como que funciona o processo de hipnoterapia? Você vai acessar esse estado que é natural da sua mente, a gente vai juntos levá-lo para que você acesse esse estado que é natural da sua mente, até um ponto em que eu vou pedir para que o sujeito, você vai precisar trazer a emoção à tona, né? E quando você pede, né, eu peço para o sujeito trazer a emoção à tona, a emoção que o incomoda, a emoção que está associada àquilo que ele busca tratar, a única razão pela qual isso acontece, ou isso não acontece, é se o sujeito não permitir que aconteça. Porque a bendita da emoção que ele busca tratar em hipnose, hipnoterapia, está dentro dele o tempo todo, todos os dias, nos momentos onde claramente ele está convivendo com aquela emoção e em todos os outros. Porque o grande ponto é o seguinte, o grande ponto é que a gente não controla as benditas das emoções. Elas simplesmente vêm, aparecem, né? Então o que a gente faz a partir desse momento, pedindo para trazer e aumentar essa emoção, a gente vai aguçar ela à 10ª potência, a gente vai aumentar ela dentro da nossa mente subconsciente, para que a partir dali a gente possa te conduzir e pedir para que você volte lá a primeira vez que você sentiu aquela sensação, aquela emoção. Porque fato é que toda e qualquer emoção que a gente sente, existe um primeiro momento em que a gente sente ela. Existe o que a gente costuma dizer de a primeira gota no copo.
primeira vez que você sentiu aquela bendita sensação, ela é claramente mais marcante para você. Então, o que a gente faz é trazer essa emoção e intensificar ela e voltar à primeira vez que você sentiu aquela emoção. E o que a gente faz quando a gente acessa essa emoção não é apagar o fato, não é alterar o fato, não é reescrever o fato, porque isso faz parte da sua vida, da sua história, e quanto a isso, nada se pode fazer. O que a gente faz nesse momento nada mais é do que ressignificar esse fato, reinterpretar ele, desensibilizando a emoção do fato em si. Porque, como eu sempre costumo dizer, o que nos traumatiza nunca é o fato, mas a interpretação que a gente dá para aquele fato, naquele momento, naquele contexto, com aquela idade, com aquela maturidade que a gente tem naquele momento. Eu sempre digo que se eu vejo, costumo dizer que se eu vejo alguém sendo baleado na minha frente, para mim é potencialmente muito mais traumático do que para alguém que mora na favela, por exemplo. A pessoa que mora na favela é capaz de passar do lado do corpo, ir lá, tomar um banho, esquentar um café com leite e assistir novela, segue a vida. Então, de fato, o que nos traumatiza não é em ver alguém sendo baleado na minha frente, mas na interpretação, na pouca interpretação ou na nenhuma interpretação que eu tenho sobre aquele fato. Então, voltando aqui para a nossa história, o que a gente faz quando a gente acessa esse primeiro momento, essa primeira gota do copo, não é apagar o fato nem alterá-lo, né? Mas ressignificar, trazer compreensão, entendimento, para aquele momento, de sensibilizando a emoção do fato. E quando isso acontece, isso é tão forte, isso é tão poderoso para a mente subconsciente, que é capaz de ressignificar e colapsar automaticamente uma série de outros fatos, que antes até eram importantes. Mas agora, com essa compreensão, perdem completamente a sua força. Então, como eu costumo dizer, eles são automaticamente ressignificados e colapsados. Automaticamente. Né? É como se fosse uma pilha de dominó. Muitas vezes, quando você está brincando de dominó, empilhando, né, as pedras de dominó, o simples fato de bater na primeira pedra, muitas vezes ele é suficiente para derrubar todas as outras. O simples fato de trazer compreensão para esse momento, ele é suficiente, ele é tão forte, ele é tão poderoso para a mente subconsciente que ele é capaz de ressignificar e colapsar automaticamente uma série de outros fatos que antes eram importantes, mas com essa compreensão perdem a sua força. Mas também com uma pilha de dominó, não necessariamente você bate na primeira pedra e derruba todas as outras. Então o que a gente faz a partir desse momento, a partir de ressignificar esse primeiro momento, é avançar na sua linha do tempo, dessa idade, dessa primeira gota no copo, desse primeiro evento, no sentido da sua idade atual, procurando se ainda existe qualquer fato relacionado àquela emoção negativa, avançando, buscando se ainda existe qualquer pedra de pé, qualquer fato relacionado àquela emoção negativa que ainda não tenha sido ressignificado ou colapsado pela mente subconsciente. Quando a gente acessa esse primeiro, avança, e se tiver alguma pedra de pé, se realmente tiver ainda alguma pedra de pé, algum fato que ainda não tenha sido ressignificado ou colapsado imediatamente, o que a gente faz é parar naquele momento, ressignificar exatamente como fez no fato anterior, desensibilizou, não tem mais emoção negativa nenhuma, avança. Tem outra pedra de pé, para, ressignifica exatamente como fez nos outros dois passos, desensibiliza aquele fato, enfim, e avança, até o momento em que você vai estar de volta no aqui e agora, vai dizer que não passa mais nada pela minha cabeça, nenhuma situação, nenhum fato, eu estou de volta no aqui e agora com a minha idade atual, e quando isso acontece, isso é sinal e prova de que isso foi definitivamente ressignificado pela sua mente subconsciente. Então, basicamente, essa é a nossa, essa é a forma como o processo de hipnose e hipnoterapia ocorre dentro da nossa mente. Isso pode parecer um pouco simples, conscientemente, né? Quando a gente usa o nosso consciente agora, assistindo essa live, para tentar interpretar como a nossa mente funciona, a gente pode falar, poxa, mas é muito simples, será só isso aí funciona? O grande ponto é que quando a gente não está, quando a gente está em hipnose, quando a gente está no processo de hipnose, de hipnoterapia, a gente não está usando essa parte consciente que a gente está falando agora, que você está usando para me ouvir agora. A gente está usando o subconsciente. E o subconsciente
ele só sabe aprender e repetir padrões. Uma vez que ele aprende aquele padrão, ele só sabe repeti-los até que outra programação ou outra nova percepção, outro novo padrão de comportamento seja instalado, programado no lugar dele, tá? Então, é dessa forma que funciona o processo de hipnose, de hipnoterapia. Mas antes disso, eu gosto sempre de explicar como a nossa mente funciona. De que forma que a nossa mente funciona e principalmente de que forma que tentando nos ajudar, ela acaba complicando a nossa vida. E para isso é fundamental que você entenda que a nossa mente, ela tem basicamente 3 divisões, tá? Nós temos a nossa mente consciente, nossa mente subconsciente e no interno dessa divisão, a nossa mente inconsciente. Nossa mente inconsciente, tá? Óbvio, essa divisão ela não é física na nossa mente, tá, gente? Ela é só uma representação de como a nossa mente funciona. E o que a nossa mente consciente basicamente faz é que ela pensa. A nossa mente subconsciente sente e o inconsciente vive, pura e simplesmente. Mas vamos começar explicando pela nossa mente consciente. Nossa mente consciente, ela tem algumas funções básicas. E a primeira delas é a capacidade analítica. Capacidade analítica é a parte da nossa mente consciente, é a função da nossa mente consciente, que é responsável por levantar todos os prós e contras de uma decisão. Da mais simples à mais complexa, do tipo, o que eu vou jantar hoje? Eu levanto o que eu gosto e o que eu não gosto de comer. Diante do que eu gosto, se alguém está comigo, o que essa pessoa gosta e o que ela não gosta de comer. Diante de tudo isso, se eu estou em casa, o que eu estou disposto a cozinhar e o que eu não estou. Diante de tudo isso, enfim, ele é o que levanta todos os prós e contras de uma decisão, com base em todo o nosso repertório, com base em tudo aquilo que a gente já viveu, já aconteceu com a gente e as experiências que a gente teve com aquilo, tá? Enquanto a nossa capacidade analítica é o que levanta esses prós e contras, a nossa parte racional, que é a segunda função da nossa mente subconsciente, é o que de fato toma a decisão. Diante de tudo isso, eu quero ou não quero, sim ou não, agora ou depois, esse ou aquele, enfim. De fato é ele que toma a decisão e principalmente é dele a capacidade inata de dar razão para tudo aquilo que a gente faz. Para as formas que a gente faz, para o que a gente tem a necessidade natural, humana, de dar razão para absolutamente tudo que a gente faz. Inclusive para as coisas que não fazem o menor sentido da razão. Como, por exemplo, por que você é apaixonado pelo seu parceiro, pela sua parceira. Se você pensar e refletir aí alguns segundos, você vai dizer, porque ele é simpático, né? Talvez, porque ele é bonito, porque ele me trata bem, enfim, porque tem princípios. Agora, analisa junto comigo. Quantas pessoas aí na sua cidade, ou na sua região, ou talvez no seu bairro, sejam bonitas, simpáticas, tenham princípios e possivelmente poderiam te tratar bem? Muitas. Sem dúvida, muitas pessoas. Agora, por que você não se apaixonou aleatoriamente por qualquer uma delas? Mas justamente pelo seu parceiro, pela sua parceira aí? Mas eu não sei, foi amor à primeira vida, alma gêmea. Enfim, a nossa mente tem a tendência de justificar tudo, de dar razão para tudo que a gente faz, inclusive para as nossas emoções, que não estão na nossa mente consciente, mas na mente subconsciente, como eu vou dizer já já para vocês, tá bom? Então, segunda função, mente racional. Terceira função da nossa mente consciente é a nossa força de vontade. E a nossa força de vontade, ela funciona dentro da nossa mente consciente como se fosse uma bateria de celular. Sempre que a gente seta, intenciona alguma coisa com a nossa força de vontade, é como se essa bateria estivesse cheia, carregada. Mas conforme o tempo vai passando, as situações vão acontecendo, ela vai esvaziando, até uma hora que ela se esgota completamente. E a gente volta a repetir aquele velho padrão de comportamento que muitas vezes prometeu para si mesmo que nunca mais ia fazer. Por isso que tanta gente começa regime na segunda e acaba na quarta, começa e faz assinatura da academia o ano inteiro e vai um mês, uma semana, um dia ou nem vai.
Porque se o que você seta, se o que você intenciona com a sua força de vontade não está alinhado com a sua programação subconsciente, que a gente vai explicar já já para vocês, uma hora ou outra ela vai ser vencida, tá? De nada adianta só a força de vontade se a programação subconsciente não estiver alinhada com ela, tá bom? E por último, a quarta e última função da mente consciente é a nossa memória funcional. Memória funcional ela pode ser dividida entre duas partes, entre a nossa memória de curto prazo, né, que são as memórias, as coisas que aconteceram com a gente no nosso dia de hoje, no mais tardar no nosso dia de ontem, que ficam frescas, claras na nossa mente consciente, tá? Porque a gente não pode se dar o luxo de esquecer. Senão imagina, cada vez que você vai para um lugar, jantar, ou qualquer lugar que você vá, você se esqueça do porquê foi, aonde estava antes, o que fez antes, como se fosse a Dory lá do filme do Nemo, né? Então, essas informações elas ficam armazenadas porque elas são úteis pra gente, pro nosso dia a dia. Talvez daqui 30 dias, daqui uma semana, elas já não sejam mais úteis, mas agora elas são. E também correspondente à nossa mente funcional está, de fato, as informações básicas do nosso dia, que são funcionais do nosso dia a dia, como seu nome completo, RG, CPF, endereço de casa, nome do pai, da mãe, telefone, enfim. Informações que você não pode se dar ao luxo de esquecer. Imagina se todas as vezes que perguntasse seu nome completo, você tivesse que falar, não, peraí, é Felipe, mas tem o sobrenome da mãe, tem o sobrenome do pai, enfim. A gente não pode se dar o luxo de esquecer essas informações, por isso elas ficam frescas, ativas, à tona na nossa mente, nossa mente consciente, tá? Então, basicamente, essa é a nossa mente consciente. Muito analítica, muito lógica e frequentemente errada. Porque normalmente a gente, como eu disse agora de pouco, tenta utilizar a nossa mente racional para explicar o porquê que a gente sente, porquê que a gente age como age, porquê que a gente sente o que sente. E o grande ponto é que, em geral, essas razões que a nossa mente racional cria, né, não passam de mentiras, de desculpas, que a gente conta para os outros e para a gente mesmo. Porque simplesmente não é na nossa mente consciente que está a razão para tudo isso, né? E sim, essa razão toda está na nossa mente subconsciente, que é essa segunda camada que eu expliquei agora há pouco para vocês. É aqui na nossa mente subconsciente que sente, né, onde está a nossa real versão. Aquela parte da gente que só a gente conhece, ou que até mesmo a gente se surpreende quando se comporta de determinadas formas. E não por coincidência, a primeira função da nossa mente subconsciente são as nossas emoções. Toda e qualquer emoção está armazenada na mente subconsciente. Toda e qualquer emoção, absolutamente toda e qualquer emoção, da emoção mais feliz da sua vida até a emoção mais triste, todas elas estão armazenadas na sua mente subconsciente. E acontece um efeito muito curioso. Todas as vezes que as emoções estão à tona, ativa na nossa mente subconsciente, ela simplesmente anula o nosso consciente. Ela compromete ou anula quase completamente ou completamente a nossa mente consciente. Por isso que quando a gente está irritado, bravo com alguém, a gente fala o que não queria falar, faz o que não queria fazer, age de uma forma que não queria agir e quando volta à consciência, que retoma, passa a emoção, a gente retoma a consciência e a gente fala, nossa, por que eu fiz isso? Por que eu fiz aquilo? Por que eu agi dessa forma? Enfim. Mas simplesmente, a hora que as emoções estão à tona, ativa na nossa mente subconsciente, nossa capacidade de analítica, de analisar prós e contras, se compromete muito. A nossa capacidade de raciocínio, de tomada de decisão e principalmente de justificativa dessas tomadas de decisão fica absolutamente vulnerável. Nossa força de vontade, então, pulveriza. E, inclusive, a nossa memória funcional, aquelas informações que são básicas, que são essenciais para a gente, elas se perdem. Se eu perguntar para você que está me ouvindo, se você sabe seu CPF de cor, muito provavelmente você vai dizer, claro, sei, é esse aqui, enfim. Agora, experimenta apontar uma arma para sua cabeça e perguntar o seu CPF.
ele some na mesma hora. É assim que a nossa mente funciona e é assim que as emoções atuam na nossa mente. Elas comprometem absolutamente o nosso consciente. E são através das emoções que a gente se utiliza das emoções como nosso fio condutor para ir lá e acessar, identificar em que momento você aprendeu a sentir aquela emoção. Por isso que é tão fundamental que a gente traga as emoções, porque elas são o nosso fio condutor, certo? Segunda função da nossa mente subconsciente são as nossas crenças. Toda e qualquer crença está armazenada na nossa mente subconsciente. Toda e qualquer crença. E a gente tem alguns tipos de crença armazenada na mente subconsciente. Como crença política, crença religiosa, crença futebolística, enfim. E como tudo que está na mente subconsciente foi ensinado, instalado, programado por pessoas que são autoridades para a gente, pessoas que são importantes para a gente, como nossos pais, tios, avós, familiares em geral, enfim. Como essa é a nossa real versão da nossa mente, da nossa vida, do nosso mundo, né? Por isso é tão difícil discutir sobre política, religião, futebol, enfim. Porque se eu entendo que essa é a minha verdade absoluta, se eu acredito que essa é a minha verdade absoluta, é muito difícil eu entender como o outro se sente. É muito difícil você entender como o outro pensa, porque eu entendo que essa é uma verdade absoluta e o outro também entende. Então, é por isso que tanta gente diverge e discute sobre política, religião, futebol, porque ambos têm as suas verdades absolutas e ninguém chega a nenhuma conclusão. Certo? Então, essas são as nossas crenças. Próxima função da nossa mente subconsciente é a autopreservação. A autopreservação é uma das funções mais importantes da nossa mente subconsciente e é a parte responsável por nos proteger de toda e qualquer ameaça, seja ela real ou imaginária. E esse é o grande problema. A nossa mente não sabe a bendita da diferença entre o que é real e o que é imaginário. Se eu pedir para você assim, imagina um elefante rosa. Você é capaz de imaginar um elefante rosa, certo? As áreas que são ativadas do seu cérebro no momento em que você imagina esse elefante rosa são exatamente as mesmas. Se você tivesse olhado para o seu lado, aí na sua frente, e de fato visto o elefante rosa aí na sua frente. Você concorda que nosso cérebro não enxerga nada, não ouve nada, não vê nada, não cheira nada, não toca em nada, enfim. Toda e qualquer informação que vai para ele são só impulsos elétricos dos nossos sentidos. Então, de fato, para a nossa mente, que não enxerga, não toca, não cheira nada, imaginar que está vendo o elefante rosa, ou imaginar algo, e de fato vê-lo, senti-lo, tocá-lo, cheirá-lo, para a nossa mente dá absolutamente na mesma. E o grande problema disso é que se essa imaginação ela é utilizada para criar perigos, ameaças, a gente acredita que algo é um perigo, uma ameaça para a gente, a nossa mente entende aquela ameaça como sendo real. E a partir dali vai tentar e vai fazer todo o esforço possível para nos defender daquela ameaça. E isso, infelizmente, acaba nos trazendo sintomas, acaba trazendo sensações dentro da gente, não só sensações emocionais, como também físicas. O que acontece, por exemplo, com uma pessoa que tem medo de falar em público e precisa fazer uma apresentação de negócio, uma reunião com os chefes, ou uma apresentação de um projeto, enfim. O que acontece com aquela pessoa fisicamente no momento em que ela precisa falar na frente dos outros e ela tem medo de falar na frente dos outros? Ela simplesmente perna treme, começa a gaguejar, fica vermelha, dá gaganeira, dá suador, dá vontade de ir no banheiro, dá tudo, dá absolutamente tudo naquela pessoa. Por quê? O que são esses sintomas? O que são essas sensações que ela sente, esses sintomas que ela sente nesse momento em que ela precisa falar na frente dos outros e tem medo de falar na frente dos outros?
Emoções, essas sensações, nada mais são do que avisos. Avisos do subconsciente dizendo para ela assim: toma cuidado com isso. Saia daí, porque isso é uma ameaça para você. Se você falar na frente dos outros, algo de muito ruim vai acontecer com você, então não fale na frente dos outros, cuidado. E é assim que a gente funciona. É dessa forma que a gente funciona. E dessa forma que tentando nos ajudar, isso acaba complicando a gente. E aí você pega essa pessoa que tem medo de falar em público e faz esse processo que eu expliquei agora há pouco para vocês. Pede para trazer essa sensação, esse medo, esse desconforto de falar em público, aguça essa emoção e volta a primeira vez que você sentiu isso, o que está acontecendo? Ah, eu tô aqui na sala de aula, estou com 5 anos aqui na sala de aula. Tá, mas e aí, o que está acontecendo na sala de aula? Não, a professora me chamou para fazer uma conta na lousa, eu errei a conta e tá todo mundo rindo de mim. Pronto. Naquele momento, naquela cena, aquela criança entendeu que falar, se expor na frente dos outros é alvo de crítica, risada, deboche. Embora hoje o adulto, muitas vezes dependa do emprego dele, dependa o prato de comida dos filhos dele, ou a promoção dele, enfim. Embora dependa muita coisa para aquele adulto, a hora que ele sobe na frente dos outros, a hora que ele vai para frente dos outros para falar e tem medo de falar em público, é aquela bendita emoção daquela criança de 5 anos de idade que se repete de novo. Porque, como eu disse para vocês, a nossa mente é uma especialista em criar e repetir padrões. Então, uma vez que ela entende que aquilo é ruim, é negativo e cria aquele padrão, a partir dali ele só repete. E o grande problema é que isso acaba, infelizmente, nos trazendo não só sintomas físicos momentâneos, como nesse caso do medo de falar em público, que é só a hora que você está falando em público, como também se tornam doenças pra gente. E para isso eu gosto sempre de contar uma história. Imagina que eu sou criança e eu não gosto muito de ir na casa da minha avó. Não gosto muito de ir lá, não tem muito o que fazer, não tem com o que brincar, enfim. Mas todo fim de semana meus pais me levam na casa da minha avó, sou obrigado praticamente a ir na casa da minha avó. E aí eu tô lá um belo domingo, um fim de semana, e depois de 10, 15 minutos que eu tô lá, por qualquer aleatoriedade que seja, começa a me coçar. Coça aqui, coça aqui, coça aqui. Minha mãe olha pra mim, preocupada, e fala: nossa, filho, você tá com alergia. Vamos pra casa tomar um banho e tomar um antialérgico, que a alergia passa. Ela pega, me leva embora pra casa, eu tomo um banho, nem preciso tomar um antialérgico e a alergia passa. Fim de semana seguinte, volto eu na casa da minha avó, todo fim de semana eu tô lá na casa dela. Chego lá, continuo não gostando de estar lá, chego lá mais 5, 10 minutos que eu tô lá, começa a me coçar de novo. Coça aqui, coça aqui, coça aqui. Minha mãe olha pra mim de novo e fala: não é possível. Alguma coisa aqui na casa da sua avó tá causando alergia em você. Vamos pra casa tomar um banho que resolveu. Ela pega, me leva embora pra casa, eu tomo um banho e a alergia passa. E aí, preocupada como toda mãe, ela pega, marca um alergologista pra mim. O alergologista vai lá, faz aquele bendito daquele exame daquelas picadinhas no braço que quem já fez sabe, onde tudo reage naquilo. Uns mais, outros menos, mas tudo reage naquilo. E aí, nada conclusivo, ele começa a te fazer uma série de perguntas. Na casa da sua avó tem muito pó? Não, na casa da minha avó não tem muito pó. Aliás, ela é até neurótica com isso, está sempre limpando, preocupada, atenta com pó, etc. Tá bom. Na casa da sua avó, você costuma comer alguma coisa diferente do normal, né? O alergologista me pergunta. Não, sempre que eu vou lá no fim de tarde, eu tomo um copo de leite, como um pedaço de pão, o que eu como em casa todos os dias, nada demais. Tudo bem. Na casa da sua avó tem cachorro? Tem cachorro. Ah, então tá aí. Você deve ser alérgico a cachorro. E aí, pronto. Nesse momento, eu me torno alérgico a cachorro. O médico, que é uma autoridade, me diz que eu sou alérgico a cachorro. A minha mãe, que me levou no alergologista, que é a minha maior autoridade, ouve o que ele diz, vira pra mim e reitera, reforça. É, filho, você deve ser alérgico a cachorro. Pronto. Nesse momento, eu me torno alérgico a cachorro. Passado mais 10, 15, 20 dias, eu vou na casa de um grande amigo meu, que eu adoro ir, adoro estar lá, adoro brincar. Chego lá, ele tem cachorro. Vou lá, mexo no cachorro e começa. Coça aqui, coça aqui, coça aqui. E de fato, eu me torno um alérgico a cachorro.
O grande ponto e a grande reflexão que eu faço para vocês é a seguinte: aonde que está a bendita da alergia? Ela tem alguma coisa a ver com o cachorro? Não, ela não tem absolutamente nada a ver com o cachorro. O cachorro é só o bode expiatório dali. É só o bode expiatório daquele sintoma, daquele aviso que o subconsciente está dando. Mas para a mente subconsciente, como que ela entende isso? Ela entende da seguinte forma: se sendo alérgico ao cachorro, isso me evita de estar no lugar que eu não gosto de estar, que é a casa da minha avó, funcionou, repete o padrão. Se para a mente, sendo alérgico, eu não vou tanto na casa da minha avó, ela vai ter que vir mais vezes na minha casa, né? Porque eu não posso ter alergia. Então ela vindo mais vezes na minha casa tá tudo bem, tem brinquedo, tenho que fazer, tenho que brincar, então tá tudo certo. E para a mente subconsciente, o que ela entende disso? Funcionou. Só repete o padrão. É assim que a nossa mente funciona. É dessa forma que ela funciona. E por que eu gosto sempre de contar essa história? Porque eu atendi exatamente esse caso. O sujeito veio me procurar, o sujeito era um homem, né? Veio me procurar. E ele estava simplesmente desesperado para tratar essa alergia. No ponto que ele veio me tratar, ele havia se casado com a sua esposa há menos de 3 meses. A esposa tinha 2 cachorros antes de se casar, obviamente levou os 2 cachorros para morar junto com eles. E ele tinha alergia e tomava antialérgico todo santo dia. No ponto em que ele me procurou e veio passar pelo processo de hipnoterapia, ele estava quase pensando em se separar da esposa já. Porque ele disse para ela assim: eu não aguento mais essa alergia, ou esses cachorros, ou eu. E ela naturalmente respondeu para ele: sem meus cachorros eu não fico. Certo? Então ele estava completamente desesperado com isso. Tá fazendo sentido essa história até agora, gente? Estão gostando da história e desse modelo da mente que eu estou fazendo? Bota um monte de coraçãozinho aí para eu saber que eu estou no caminho certo, tá bom? E aí, o que a gente fez durante o processo? Durante o processo nada mais nada menos do que a gente fez exatamente como eu expliquei para vocês agora de pouco. A gente trouxe essa sensação, essa emoção, aguçou ela, essa alergia, esse desconforto, essa coceira, e voltou à primeira vez que você sentiu isso, que ele sentiu aquilo. E perguntou: aí, o que está acontecendo? Não, tô aqui na casa da minha avó. Tá, mas e aí, o que está acontecendo? Não, nada demais, eu só tô aqui na casa da minha avó, não quero estar aqui, não gosto muito de estar aqui. Pronto. A hora que ele volta naquele momento, a hora que ele traz aquela memória novamente à tona, entende que o cachorro não tem nada a ver com isso, que ele só não queria estar na casa da avó dele, naquele momento, daquela forma, naquele contexto, e que o cachorro não tinha nada a ver com isso, que era só realmente um bode expiatório, a alergia a cachorro desaparece. É assim que a nossa mente funciona. E é dessa forma que, tentando nos proteger, acreditando que está nos protegendo, ela pode estar complicando a gente muitas vezes. Mas, para ela, como eu disse agora de pouco, funciona da seguinte forma: funcionou, repete o padrão. Simples assim. Certo? E, infelizmente, isso acaba trazendo consequências para a gente, como doenças, como eu acabei de falar. Certo? Próxima função da mente subconsciente é a ociosidade. A ociosidade é a função da nossa mente subconsciente que é responsável por economizar, por poupar o mínimo de esforço possível, o mínimo de energia física e mental possível. Ela tem a intenção de economizar o máximo, na verdade, de energia física e mental possível. No fundo, com o intuito de nos manter vivos pelo máximo de tempo que puder. Porque pensa assim, para nossa mente subconsciente, quanto mais energia física e mental eu economizar, mais tempo eu vivo. Concordam? E a ociosidade, ela acaba sendo aquela força antagônica, oposta à nossa força de vontade que eu comentei lá atrás. Aquela parte da gente que funciona como se fosse uma bateria, que vai esvaziando, 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 enfim. Então, ela acaba drenando a nossa capacidade, a nossa força de vontade de provocar uma mudança, de alcançar uma mudança. Porque a ociosidade é regida pela lei do mínimo esforço. Ela pensa da seguinte forma, ela entende da seguinte forma: se você está vivo do jeito que está, para que mais? Se
Você tá bem do jeito que tá, por que você vai fazer academia? Por que você vai se esforçar tanto? Não, fica aí, fica no sofá, tá tudo certo, tá tudo bem. Não precisa fazer academia não, amanhã você faz. Você merece. Ela é aquela bendita vozinha que vai dizendo pra gente assim, depois você começa o regime, deixa assim mesmo, tá tudo bem. Você tá vivo do jeito que tá. Por que você aprendeu um novo idioma? Não, imagina, deixa do jeito que tá ótimo assim, pra quê? Você já fala, qual é o idioma que você fala agora, você já vive, você já come, você já tem seu salário. Pra que aprender um novo idioma e se esforçar? Deixa do jeito que tá. É assim que a nossa mente, que a ociosidade, né, a parte da ociosidade da nossa mente subconsciente atua. E principalmente dessa forma que ela acaba complicando a gente, certo? Mas no fundo ela também só quer fazer com que a gente se mantenha mais tempo vivos, da melhor forma que puder, certo? Próxima função da nossa mente subconsciente são os nossos hábitos, os nossos famosos hábitos. E a gente tem basicamente 3 tipos de hábitos: hábitos bons, hábitos ruins e hábitos utilitários. O que são os hábitos bons? Educação, gentileza, etiqueta, higiene, enfim. Que assim como tudo na nossa mente subconsciente, são e foram aprendidos por pessoas que são autoridades pra gente. Como nossos pais, tios, avós, familiares em geral, enfim. Hábitos ruins são os opostos a todos esses, como falta de educação, falta de higiene, falta de etiqueta, enfim. Que assim como os hábitos bons também são ensinados, programados por pessoas que são autoridades pra gente. Tá? E por último, os hábitos utilitários, que são aqueles que a gente se utiliza no nosso dia a dia. Como, por exemplo, abrir a maçaneta de uma porta, tomar banho, dirigir, enfim. Imagina se toda vez que ligasse no seu celular, se tivesse que pensar se você coloca o celular na orelha, na boca, embaixo do braço, enfim. Como eu sempre digo, da coisa mais simples à mais complexa, se aquela ação, se aquele movimento ela é natural para você, ela é repetidamente natural para você, a sua mente tende a armazená-la no subconsciente, porque ela é muito mais eficaz, muito mais efetiva para fazer isso, certo? Então, esses são os nossos hábitos, tá? Gente, tá claro até aqui? O que eu percebi é o seguinte: sempre que vocês dão coraçõezinhos, sempre que vocês dizem que estão gostando e dão coraçõezinhos, o Instagram tende a notificar mais gente e mais gente entra aqui nessa live. Então, arrebenta a live toda de coração. Enquanto eu vou explicando, vai dando coração para mais gente entrar e fazer parte dessa explicação, tá bom? E por último, na nossa mente subconsciente, tem a nossa memória de longo prazo. O que é a nossa memória de longo prazo? Nossa memória de longo prazo é onde estão armazenados todo e qualquer fato. Absolutamente todo e qualquer fato está armazenado na nossa mente subconsciente. Desde o momento mais importante da nossa vida até o que a gente comeu há 10 dias atrás na hora do almoço. Qual que é a grande diferença do que você comeu, do fato mais importante da sua vida para o que você comeu há 10 dias atrás na hora do almoço? É que o fato mais importante da sua vida, o mais forte, marcante da sua vida, tem emoção envolvida. Enquanto que você comeu há 10 dias atrás na hora do almoço, não tem emoção alguma envolvida. Agora experimenta se esquecer daquele dia que você vai almoçar, que é um almoço normal, e você encontra uma bendita de uma lesma, um caramujinho andando na sua salada. Você esquece daquele almoço? Não. Simplesmente você não esquece porque aquele momento e naquele momento ele tem emoção envolvida. Então, imagina que a nossa mente subconsciente armazene e todas as memórias estão lá na nossa mente subconsciente como se fosse uma pilha de prédios, todos da mesma alturinha. Todos os prédios, um do lado do outro, assim, aos milhares, todos da mesma alturinha. E no meio desses prédios todos da mesma altura, existem alguns que estão em destaque, que estão destacados deles todos. E esses fatos que estão destacados deles todos são os fatos que têm emoção envolvida. Por isso, é tão importante, tão fundamental que a gente se utilize das emoções, que a gente utilize as emoções da nossa mente subconsciente, para que a gente possa usá-las, como eu disse agora há pouco, como fio condutor, identificar em que momento que a gente aprendeu a sentir aquela emoção, para que a partir dali a gente possa ressignificá-lo. Tá claro para vocês, gente? Até aqui tá claro? Então, essa é a nossa mente
subconsciente. É dessa forma que a nossa mente subconsciente funciona, tá? E por último, né, aproveitando que falta pouco tempo para encerrar nossa live, nós temos a nossa mente inconsciente. A nossa mente inconsciente, ela é a que nos mantém vivos, né? Como eu disse logo no começo, o inconsciente vive. E ela é responsável só por duas funções. Primeira, sistema nervoso autônomo e segunda, sistema imunológico. Sistema nervoso autônomo é a parte da nossa mente, do nosso inconsciente, que é responsável por controlar nosso fígado, rins, pulmão, enfim, todas as partes e funções vitais do nosso corpo. E o sistema imunológico controla glóbulos brancos, defesas, micro-organismos, enfim. Mas a principal função e a única função da nossa mente inconsciente é a de nos manter vivos da melhor forma que puder, pelo máximo de tempo que puder. É a função que a gente costuma dizer que é a função de autocura. Durante o processo de hipnose e hipnoterapia não existe a cura do hipnoterapeuta em sentido do cliente. Existe um processo de autocura. Ele se cura, o próprio cliente se cura, certo? E engraçado que nunca se pode dar uma sugestão diretamente ao inconsciente. Do tipo, a partir de agora seu coração para de bater. A partir de agora seus rins param de funcionar. Isso simplesmente não existe. Até porque a nossa mente inconsciente não entende a linguagem falada. Ela só vive, como eu disse, do momento que a gente foi concebido até o nosso último minuto de vida, da melhor forma que ela puder. Agora, o que acontece é que se na nossa mente subconsciente, que é onde estão nossas emoções, programações, autopreservação, como eu disse agora há pouco, se aqui nessa parte, no subconsciente, existem sensações, emoções negativas, elas acabam drenando a nossa capacidade natural do inconsciente de autocura. E é por isso que a gente adoece. E é por isso que a hipnose, a hipnoterapia partem do princípio que toda e qualquer doença é fruto do desequilíbrio entre mente e corpo. Absolutamente toda e qualquer doença é fruto do desequilíbrio entre mente e corpo. Desde uma gripe até um câncer, toda e qualquer doença é fruto do desequilíbrio entre mente e corpo. Um câncer, por exemplo, é uma doença que claramente a gente sabe que se a pessoa trata com bom humor, com vontade de viver, com disposição, com energia de se tratar, de viver, potencialmente ela está muito mais propensa a se recuperar daquele câncer. Ao contraponto que é aquela pessoa que sucumbe, que diz, nossa, é muito difícil, meu avô já morreu disso, meu tio morreu disso, ai meu Deus, não vai ter jeito, não vai ter jeito, essa pessoa potencialmente tem muito menos chance. Mas isso acontece não só com o câncer, que é uma doença agressiva, latente, e por isso a gente percebe essa variação de comportamento na resposta do tratamento, como também para uma gripe. Se você está bem com você mesmo, financeiramente, em família, profissionalmente, no relacionamento, enfim, em todos os campos que são importantes na sua vida, potencialmente você está muito menos propenso a desenvolver tanto uma gripe quanto um câncer. E obviamente todas as doenças nesse range entre essas duas coisas, entre a gripe e o câncer, certo? Então, por isso que a hipnose e a hipnoterapia partem desse princípio de que toda e qualquer doença é fruto do desequilíbrio entre mente e corpo. O seu corpo está tentando te avisar, sua mente subconsciente está te dando todos os avisos de que você precisa olhar para aquilo. Então cabe a gente olhar para esse sintoma que a gente sente e entender o porquê que a gente sente o que sente, né? E o grande problema é que a nossa mente vai passar a vida toda tentando nos avisar. A vida toda. Só que cabe a gente entender esse recado, esse aviso ou não. Muitas vezes, e a natureza do nosso dia a dia, como eu já comentei algumas vezes aqui na live, a natureza da nossa vida, né, das pessoas, da nossa sociedade, é quando tem um problema ir lá na prateleira, na farmácia, comprar um remedinho e tomá-lo. Tratando o sintoma, anulando o aviso que o subconsciente está dando. E quando a gente anula com o medicamento o aviso que o subconsciente está dando, o subconsciente entende da seguinte forma: ele ainda não entendeu o recado. E aí vai tentar intensificar aquele sintoma, para que você entenda o recado, para que você saiba e entenda o que está acontecendo. E aí você vai tomar 2 comprimidos daquele remédio, bota para dentro, e o sintoma desaparece e ele entende de novo. Ele ainda não entendeu o recado.
E talvez ele te traga outro sintoma, e outro, e outro, e outro, e outro. Por isso que, infelizmente, tanta gente acaba a vida com caixinha de remédio, sendo que muitas vezes não precisariam ter tomado o primeiro, certo? E o grande problema é que a nossa mente subconsciente sempre vai vencer. Ela sempre vai vencer. Porque a nossa mente consciente, que é aquela primeira, aquela mais superficial que eu falei logo no começo para vocês, ela é responsável só por 5% da nossa capacidade cerebral. O nosso subconsciente, que é onde estão nossas emoções, autopreservação, nossos hábitos, crenças, etc., é responsável pelos outros 95%. Então imagina da seguinte forma, é como se você estivesse dando ordem para um exército de 100 soldados, onde só 5 te obedecem. Os outros 95 estão atirando para tudo quanto é lado, inclusive em você. E é por isso que a gente adoece. E lembra, a nossa mente pode inclusive nos matar fazendo isso. Porque avisando e avisando e avisando, a gente vai se sentindo tão debilitado, ela vai drenando tanto a nossa capacidade natural de autocura que o nosso corpo não sucumbe. O nosso corpo sucumbe, nosso corpo não aguenta aquela sensação toda. Certo? Então, é assim que a nossa mente funciona. É dessa forma que a nossa mente funciona. E por isso que a nossa mente é tão incrível. Mas tem uma coisa ainda mais importante e última coisa dessa explicação do modelo da mente, que é fundamental que vocês entendam, que é o fator crítico. O fator crítico, ele é uma membrana, uma divisa que separa a nossa mente consciente, que é aquela parte analítica, racional, com força de vontade, etc., da nossa mente subconsciente, que é onde está a nossa real versão. Ele é a divisa, ele é o guardião da nossa mente subconsciente. E de que forma que ele funciona? Ele é responsável por blindar tudo que não está alinhado com a nossa versão subconsciente. Vou dar um exemplo para você. O que acontece se você olhar para uma pessoa depressiva, olhar para ela e falar assim, nossa, como você está bem hoje? Nossa, você está claramente bem, disposta, feliz, eu estou vendo como você está bem. O que acontece com essa sugestão? A sugestão bate no fator crítico, bate lá no fator crítico, o fator crítico olha para dentro, olha para o subconsciente e fala assim, feliz? Não tem razão nenhuma para se sentir feliz. Só tem razão para se sentir triste, para querer ficar sozinho, desanimado. Não tem razão nenhuma para se sentir feliz. Ele pega, rejeita aquela sugestão e bloqueia ela imediatamente. Agora, você pega essa mesma pessoa que tem medo de falar, que é depressiva, olha para ela e fala assim, nossa, você não tá bem hoje, né? O que tá acontecendo? Dá pra ver que você tá abatida, se abre comigo, eu sei que você não tá bem. O que acontece com a sugestão? A sugestão pega aí, entra direto no subconsciente como uma flecha no subconsciente. Porque o fator crítico, que é o guardião da mente subconsciente, olha para dentro do subconsciente e fala, opa, isso aqui sim está totalmente alinhado com o que está aqui dentro. Isso aqui está totalmente de acordo com a programação que já está aqui dentro, então pode entrar. Isso sim pode entrar. Então, é assim que a nossa mente subconsciente funciona, que o nosso fator crítico funciona. E não é que ele seja um vilão, ele é útil, e aliás muito útil, mas ele só é responsável, ele só filtra tudo que já está alinhado com a sua programação subconsciente. Certo? É dessa forma que ele funciona. E resumindo, de que forma que a hipnose e a hipnoterapia funcionam no meio dessa bagunça toda? A hipnose e a hipnoterapia nada mais fazem do que, através de um processo, de uma técnica, de uma indução hipnótica, elas abrem uma brecha nesse fator crítico, abrem uma fenda nesse fator crítico para acessar diretamente o subconsciente e, a partir dali, acessar as emoções, acessar as memórias de longo prazo e reprogramar esses padrões de comportamento que são ruins, negativos para você. Ressignificando eles, como eu disse logo no começo, por padrões novos, melhores, para que a gente possa se sentir bem a partir daquele momento. E lembra, nossa mente só sabe identificar e repetir padrão, criar e repetir padrões. Então, uma vez que esses padrões ruins, negativos, não existem mais na mente subconsciente, são dissolvidos, são ressignificados pela mente subconsciente e são instalados padrões novos, programações novas, saudáveis, melhores, etc.,
Da mesma forma que era natural se comportar triste, com medo, daquele outro jeito, se torna natural se comportar desse outro novo jeito. E é por isso que a hipnose e a hipnoterapia é tão efetiva. Porque ela não fala com o consciente, como a gente está conversando agora. Ela fala diretamente ao subconsciente. E não larga o osso, não solta, não deixa o subconsciente até ter limpado todo e qualquer fato relacionado àquela emoção negativa. Certo? Essa é a nossa mente como um todo. Gostaram? Se vocês gostaram dessa live, gente, enche de coração aí. Eu falei pra caramba hoje, eu transmiti um conteúdo riquíssimo, como alguns disseram aí, né, pelos comentários, que riqueza de live, entendendo a luta que estou travando comigo mesmo. Quem gostou, comenta aí se gostou, enche de coração. E eu vou fazer um combinado com vocês. Eu vou fazer um grande combinado com vocês. Se você gostou dessa live, se essa live foi útil para você de alguma forma, curte, comenta. Já, daqui 10 minutinhos que eu tiver acabado essa live, eu vou fazer um post aqui no meu Instagram com um resumo dessa live, com uma frase impactante dessa live. E eu quero que você comente lá como foi, o que achou, enfim. E mais do que isso, o grande pedido que eu quero fazer para vocês, se fez sentido essa live para vocês, clica nessa setinha que está aqui embaixo, tá? Aqui embaixo da live de vocês, e compartilha com um amigo, com um parente, com um conhecido que precisaria ver essa live. Eu vou deixar essa live sobre o modelo da mente 24 horas. Eu vou deixar ela salva aqui para vocês que vocês assistam e principalmente para que vocês enviem para pessoas que que precisariam ver esse conteúdo. Tá? Muitas vezes pessoas que estão longe, distantes, ou que não estão presentes aí para poder ver essa live. Então, compartilha com todas as pessoas que você conhecer, que você acha que vão fazer sentido, para que o projeto 818 se fortaleça e que eu me sinta mais estimulado a seguir com o projeto, criando conteúdo, criando coisas cada vez mais interessantes para você, trazendo convidados cada vez mais interessantes para vocês. Então, esse é o pedido que eu faço para vocês, certo? Tenho isso combinado com vocês? Amanhã já vamos ter live com um convidado de novo. Amanhã a gente vai ter um convidado super querido, um mestre, um cara super inteligente, que é o Walterson Lang. Ele mora no Chile hoje e a gente vai poder falar, sobre os efeitos da culpa na nossa vida. Como e de que forma que a culpa atrapalha a nossa vida e quais reações que ela gera no nosso dia a dia. Então, se você quer também estar presente, se preocupa, se atenta para poder estar sempre recebendo as notificações e assistindo as próximas lives, porque todos os dias, às 8h18, eu vou estar aqui transmitindo esse conteúdo para vocês. Tá bom? Então, é isso. Obrigado a todo mundo que está aí, que ficou essa 1 hora aí com a gente, vai bater 1 hora que a gente está aqui nessa live. Amanhã tem live com um convidado, com o Walterson Lang. Espero que vocês venham, estejam aqui presentes. Foi um prazer ter vocês aqui durante essa live. Espero que tenham absorvido esse conteúdo. Grande abraço para todos vocês e até amanhã. Compartilha, envia para as pessoas que vai ficar salvo. Até mais e até amanhã. Tchau, tchau.